Quando me mudei para aquela casa, senti algo que há muito tempo não sentia: pertencimento. Não era apenas uma construção com paredes novas e cheiro de tinta fresca. Era o símbolo de uma promessa, de tudo que eu havia construído ao longo de 68 anos de vida. Depois da morte da minha esposa, fiquei sozinho em uma casa antiga, cheia de memórias que doíam mais do que confortavam. Foi meu filho, Daniel, quem insistiu para que eu me mudasse. Pai, lá é muito longe, a casa é velha, o senhor precisa de companhia. Ele falava com aquela entonação de quem acredita estar fazendo o certo. E eu quis acreditar também. Vendi minha casa, a mesma onde enterrei 35 anos de casamento, e coloquei boa parte do valor na entrada do novo imóvel que ele e a esposa, Carla, estavam comprando. O resto, deixei guardado em uma aplicação que, no fundo, era o que restava da minha independência. Quando assinei a escritura, senti o peso da caneta nas mãos e uma pontada no peito. Meu nome estava ali, pequeno, ao lado do dele. Era uma forma de me convencer de que eu ainda tinha um lugar, de que não estava apenas de passagem. Nos primeiros meses, foi tudo tranquilo. Daniel sempre teve um bom coração, mesmo que distraído demais para perceber o que acontecia à sua volta. Carla, por outro lado, era diferente, educada, mas fria. O tipo de pessoa que mede cada palavra para não precisar usá-las mais de uma vez. No começo, ela me tratava com gentileza protocolar. Café pronto pela manhã, sorrisos automáticos. Eu fazia de tudo para não ser um peso. Cuidava do jardim, consertava o portão, limpava a varanda. Às vezes, quando ela chegava do trabalho e encontrava tudo organizado, dizia: "Obrigada, seu Antônio", sem olhar nos meus olhos. O quarto que me deram era pequeno, mas confortável. Tinha uma janela voltada para o quintal, e quando o vento vinha do norte, dava para ouvir o barulho das folhas batendo no muro. Eu costumava sentar ali no fim da tarde com um copo de café e pensar que talvez, com o tempo, Carla fosse se acostumar com a minha presença. Enganei-me. As mudanças começaram aos poucos. Um comentário sobre como o jardim ficava melhor sem tanta planta, uma piada sobre o cheiro do meu fumo, uma sugestão para que eu passasse mais tempo passeando, para aproveitar a aposentadoria. Eu sorria, fingindo não perceber. À noite, ouvia risadas abafadas vindo da sala. O som da televisão, talvez, ou algo que não queriam que eu ouvisse. Às vezes, eu pegava o olhar dela se cruzando com o dele, como se falassem uma língua silenciosa que eu não entendia mais. Mesmo assim, eu tentava manter o equilíbrio. Preparava o almoço de domingo, limpava o carro, pagava pequenas contas sem avisar. Queria mostrar que ainda era útil, que não estava ali para atrapalhar. Quando Daniel dizia: "Pai, o senhor não precisa se preocupar com isso", eu respondia que não era preocupação, era gratidão. No fundo, eu só queria continuar sendo parte de alguma coisa. Com o tempo, comecei a reparar nas pequenas mudanças de território dentro da casa. A poltrona onde eu lia jornal foi empurrada discretamente para o canto. As minhas canecas sumiram do armário, substituídas por um conjunto moderno, sem história. O rádio antigo, presente da minha esposa, desapareceu da cozinha. "Dei para o zelador", Carla explicou certa manhã. "Ele gosta dessas coisas retrô." Eu apenas balancei a cabeça, tentando não deixar a mágoa transparecer. Daniel trabalhava muito, saía cedo e voltava tarde. Quando estava em casa, parecia um visitante. Almoçávamos em silêncio, ele de olho no celular, eu tentando puxar conversa sobre o noticiário ou o time dele. Às vezes ele dizia: "Depois a gente fala, pai." Mas esse depois nunca chegava. E assim, o tempo começou a se estender como um fio fino, prestes a se romper. Eu tinha poucos amigos com quem conversar. Alguns haviam mudado de cidade, outros estavam doentes. Meus dias se resumiam a pequenas tarefas: regar as plantas, ir ao mercado, varrer a calçada.
Às vezes, comprava pão a mais só para ter um motivo de dizer: trouxe para o café da tarde. Carla respondia com um "Ah, obrigada", apressado, como quem quer encerrar a conversa antes mesmo que ela comece. Mas o que mais me doía não era o silêncio. Era o sentimento constante de que eu estava ocupando um espaço que não era meu. Que a casa, aquela que ajudei a comprar, havia me engolido e me cuspido como um intruso. Ainda assim, eu permanecia ali, como quem insiste em segurar a moldura de uma foto que já não tem lugar na parede. Às vezes, à noite, eu olhava em volta e me perguntava quando foi que parei de ser o centro da minha própria vida. Lembrei-me da minha esposa, Helena, e das vezes em que ela dizia: Antônio, nunca entregue o que é seu esperando o reconhecimento. E eu, teimoso, achava que ela exagerava. Agora entendia. A doação sem respeito é só o começo do esquecimento. Certo dia, Carla comentou que pretendia renovar o ambiente. Queria trocar os móveis, modernizar tudo. Falou de um sofá novo, de uma decoração mais clean. Eu ouvi calado, olhando para o aparador onde ainda estavam algumas fotos antigas. O casamento de Daniel, um Natal em família, o retrato de Helena sorrindo. Senti um nó na garganta, como se pressentisse algo que ainda não havia acontecido. Naquela noite, deitado na cama estreita do meu quarto, ouvi passos no corredor e o som abafado de risadas. Algo em mim quis acreditar que era apenas minha imaginação, mas o incômodo ficou. Havia algo se movendo lentamente contra mim, uma força invisível que transformava meu lar em um lugar estranho. Ainda não sabia o que era, mas senti pela primeira vez que estava prestes a perder mais uma casa. E foi assim que começou. Não com gritos nem com discussões abertas, mas com o tipo de silêncio que anuncia a tempestade. Eu ainda não sabia, mas aquele olhar distante de Carla na manhã seguinte seria o prenúncio do que viria, a verdadeira faxina que ela tanto queria. Os dias seguintes àquela conversa sobre modernizar o ambiente se arrastaram com um peso diferente. A casa estava estranhamente quieta, como se respirasse de outro jeito. Até os barulhos habituais, o motor da geladeira, o ranger do portão, o latido do cachorro do vizinho, pareciam distantes, amortecidos, como se alguém tivesse colocado um pano grosso sobre os sons da vida. Carla começou a sair mais cedo e voltar mais tarde. Daniel, quando não estava no trabalho, ficava no escritório improvisado no quarto do casal, sempre com os fones de ouvido, sempre ocupado demais para notar que eu começava a desaparecer. Na primeira semana percebi que haviam tirado meus sapatos do tapete da entrada. No lugar, um pequeno móvel novo com caixas decorativas ocupava o espaço onde eu costumava deixar minhas coisas. No início, achei que fosse uma reorganização qualquer, mas depois notei que o padrão se repetia. O que era meu, sumia. Meus chinelos velhos, o abridor de cartas, a toalha bordada de Helena que ficava sobre a mesa, tudo desaparecia sem explicação. Quando perguntei, Carla respondeu com um sorriso neutro. Ah, deve ter ido junto com a última limpeza, seu Antônio. Aquilo já estava gasto. Essa palavra, gasto, começou a ecoar em mim de um jeito doloroso. Eu me perguntava se era só sobre as coisas ou se também se referia a mim. No fundo, eu sabia a resposta. A casa que eu ajudara a comprar agora se tornava cenário de uma lenta exclusão. Nenhum gesto abertamente cruel, mas pequenas ausências calculadas. A poltrona onde eu lia o jornal foi coberta por uma manta nova, em tom claro, que combinava com o sofá moderno. Eu entendi a mensagem. Aquela cor não combinava mais comigo. Certa noite voltei do mercado com uma sacola de frutas e pães. Carla estava na sala, o notebook aberto, o olhar fixo em alguma coisa na tela. Cumprimentei, como sempre fazia. Ela respondeu sem levantar os olhos. Deixei o pão sobre o balcão e fui guardar as coisas. Quando abri a geladeira, reparei que havia uma etiqueta colada em cada prateleira. Café da manhã, jantar, sobremesas.
Eu não tinha mais um espaço ali. As frutas que eu costumava comprar tinham sido colocadas num cesto à parte, com a etiqueta Itens do seu Antônio. Um pedaço da minha dignidade se perdeu naquele adesivo. Comecei a sair mais. Caminhava pelo bairro de manhã, sentava-me na praça, comprava jornal, mesmo sem vontade de ler. Às vezes, ficava horas no banco observando o movimento dos carros e imaginando quantas pessoas ali também não tinham mais lugar para voltar. Quando voltava, via pela janela as luzes da casa acesas e me sentia como um visitante prestes a tocar a campainha da própria vida. Daniel pouco percebia. Quando conseguíamos trocar algumas palavras, ele parecia sempre apressado, como se eu o estivesse atrasando de algo importante. Perguntei um dia se estava tudo bem com o trabalho, e ele respondeu sem olhar para mim. Tudo ótimo, pai, só corrido. Esse ótimo soava falso, como um ponto final onde ainda restava muita coisa por dizer. Tentei convidá-lo para irmos juntos ao clube antigo, mas ele recusou. Faz tempo que não vou lá, pai. Nem sei se ainda sou sócio. Eu sabia que ele ainda era. Sabia porque o carnê da associação chegava em meu nome, desde a época em que era eu quem pagava as mensalidades. O isolamento foi crescendo como mofo nas paredes. Aos poucos, a rotina se tornou um conjunto de rituais silenciosos. Eu acordava antes de todos, preparava meu próprio café, limpava a varanda e evitava qualquer ruído que denunciasse minha presença. Havia dias em que ninguém me dirigia a palavra. Outros em que Carla me perguntava de forma educada demais se eu já havia pensado em visitar uns parentes. Percebi o que ela queria dizer, mas fingi não entender. Foi por essa época que comecei a guardar meus pertences em caixas. Não porque eu pretendesse ir embora, ainda não, mas porque algo em mim dizia que em breve não teria escolha. Cada objeto que eu embalava trazia uma lembrança. O relógio de pulso que Helena me deu quando completamos 20 anos de casados. A velha câmera com a qual fotografei Daniel no primeiro dia de escola. O cinzeiro de bronze que trouxe de Portugal na nossa lua de mel. Coisas pequenas, mas que eram pedaços do que eu fui. À medida que colocava tudo nas caixas, percebia que o quarto ficava mais limpo e mais vazio. Um domingo, durante o almoço, aconteceu algo que me marcou. Carla servia à mesa e comentou casualmente que estava pensando em redecorar o quarto de hóspedes. Eu parei de cortar o frango e olhei para ela. Ela percebeu e completou. Aquele lá embaixo onde o senhor dorme. Estamos pensando em transformar em escritório ou talvez numa brinquedoteca quando chegar a hora. Daniel apenas concordou com a cabeça, mastigando devagar sem encarar ninguém. Eu não disse nada. Apenas deixei o garfo sobre o prato e olhei para a janela. Lá fora, o sol batia no muro e fazia brilhar o vidro do meu antigo relógio pendurado na parede. Era um presente de aniversário do Daniel, quando ele ainda era adolescente. Naquele momento, vi que o tempo tinha feito o que sempre faz. Passou e mudou tudo, menos a dor de ser esquecido por quem mais se amou. Nos dias seguintes, Carla passou a abrir as janelas do meu quarto enquanto eu ainda dormia. Dizia que era para ventilar melhor. Também começou a mudar as cortinas, a mover os móveis, alegando limpeza. Certa tarde, cheguei mais cedo do mercado e a encontrei dentro do quarto, mexendo nas minhas gavetas. Quando perguntei o que fazia, respondeu sem culpa. Estou só tentando deixar o espaço mais prático. Tem muita coisa velha acumulada aqui. Eu respirei fundo, contei até 10 e apenas disse: essas coisas velhas contam a história de quem eu sou. Ela riu de leve, um riso curto sem olhar para mim. Pois talvez seja a hora de começar uma história nova. Foi a primeira vez que senti raiva. Uma raiva fria, muda que se instala no fundo da garganta e pesa como pedra. Eu saí de casa naquele dia e caminhei por horas, sem destino, só para não explodir. Quando voltei, ela estava no sofá, assistindo televisão. O filho no quarto, alheio a tudo. Fui direto para o meu quarto, fechei a porta e sentei na cama. Pensei em Helena. Lembrei do conselho dela de novo.
Antônio, quando o silêncio começar a doer, é sinal de que te expulsaram sem te empurrar. E era exatamente isso que estava acontecendo. Eu estava sendo expulso, só que de maneira educada. Cada olhar, cada palavra medida, cada ausência de convite era uma forma de me empurrar para fora, sem precisar abrir o portão. Naquela noite tomei uma decisão silenciosa. Se queriam me apagar da casa, eu deixaria. Mas antes, eu observaria cada gesto, cada olhar, cada movimento. Eu precisava ver até onde iriam. O silêncio deles seria o meu escudo. Aquele era o início da queda, mas eles ainda não sabiam que eu cairia de pé. Naquela manhã, o ar estava diferente, pesado, quase espesso. Acordei com um barulho de vozes misturado ao som seco de coisas sendo arrastadas. Por um instante, pensei que fosse mais uma daquelas limpezas exageradas que Carla fazia, aquelas que deixavam o cheiro de desinfetante impregnado por dias. Mas havia algo mais. Um ruído metálico, o som de algo sendo jogado. Levantei devagar, calcei as sandálias e abri a porta do quarto. O corredor estava tomado por caixas abertas, sacos pretos de lixo e pilhas de objetos espalhados. O quadro de Helena, que costumava ficar pendurado ao lado da escada, estava encostado no chão, com o vidro rachado. Subi os 2 degraus até a sala e parei. O cenário me fez perder o ar. No jardim da frente, minhas roupas, meus livros, meus retratos, tudo estava ali, misturado, jogado, molhado pela mangueira que ainda escorria água. Entre os galhos do hibisco, vi o velho casaco de lã que Helena costurou no primeiro inverno depois do nosso casamento. Ele balançava preso no arbusto, como uma bandeira abandonada. Carla estava no meio da cena, com luvas de borracha e um sorriso pequeno, satisfeito. Falava ao telefone, dando instruções a alguém. Quando me viu na porta, desligou e tirou as luvas devagar com um ar teatral. Ah, seu Antônio, o senhor acordou. Que bom. Decidimos fazer uma faxina geral. Essas coisas velhas estavam acumulando poeira, ocupando espaço. Sabe como é, né? Ambiente limpo, energia nova. Eu fiquei parado, sem entender o que ela estava dizendo. Ou talvez entendesse, mas meu corpo se recusava a aceitar. Meus dedos tremeram. Eu procurei Daniel com o olhar. Ele estava perto do carro, observando de longe, braços cruzados, expressão tensa. Por um momento, pensei que ele fosse intervir, mas ele apenas desviou o olhar, como quem quer se esconder da própria vergonha. Senti o coração bater no pescoço. Quis dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Apenas caminhei até o jardim e comecei a juntar as coisas. Peguei um álbum encharcado, o livro de contabilidade onde eu anotava as despesas, uma pequena caixa de madeira com a aliança de Helena. Tudo molhado, manchado de terra. Cada objeto parecia me perguntar o mesmo. Como deixamos chegar a isso? Carla se aproximou, os braços cruzados. Seu Antônio, o senhor não precisa se preocupar em recolher isso agora. Já íamos chamar alguém para levar tudo pro lixo. Eu olhei para ela, longo, firme, e foi nesse olhar que alguma coisa dentro de mim se reorganizou. Não havia mais espaço para súplicas, nem para mágoa, só uma clareza gélida. Essas coisas são minhas, eu disse com voz baixa. Ela deu um meio sorriso, como quem fala com uma criança teimosa. Sim, mas o senhor mora aqui com a gente. Então tudo é de todo mundo, não é? Eu senti uma pontada de ironia, quase riso, mas não ri. É, respondi. E é por isso que eu também vou começar a limpar o que não me serve mais. Ela franziu o senho sem entender. Como assim? Eu apenas continuei recolhendo os objetos um a um, colocando-os em caixas. Nada, Carla. Só estou aprendendo com você. Ela ficou alguns segundos parada, talvez esperando uma explosão, mas eu não dei a ela o espetáculo que esperava. Daniel finalmente se aproximou. Pai, é só uma limpeza, não precisa ficar assim. Eu levantei os olhos. Assim como, Daniel? Calmo demais? É que quando a gente vive o suficiente,
Aprende que tem coisa que não merece raiva, só mudança. Ele desviou o olhar, coçou a nuca e voltou para dentro. Fiquei sozinho no jardim, cercado pelo resto da minha vida espalhado pelo chão. A cada peça que eu guardava, sentia algo se fechar dentro de mim. Uma espécie de portão invisível se trancando por dentro. O sol começou a descer devagar, e as sombras da cerca se alongaram sobre o gramado, cobrindo minhas lembranças. Quando terminei, sentei-me no degrau da varanda e fiquei observando o céu. Pássaros passavam em bandos, voando em linha, com destino certo. Eu não tinha mais um. Tudo o que restava era o silêncio, aquele mesmo que vinha crescendo nos últimos meses, agora sólido, cortante. Carla passou por mim na porta, com um copo de vinho na mão. Não leve pro lado pessoal, seu Antônio. É só que precisamos organizar melhor o espaço. O senhor sabe como a casa anda cheia. Eu a interrompi, sem levantar a voz. Cheia de quê? Ela parou, surpresa. De coisa nova. Eu respirei fundo. Coisa nova costuma vir quando se joga fora o que ainda tem valor. Ela riu de leve, meio sem graça, e entrou. Eu fiquei ali sozinho, olhando para a casa que eu ajudei a comprar. Agora tão distante quanto uma fotografia. Naquela noite, não jantei. Fiquei no quarto ouvindo o som da televisão lá em cima, o riso dela ecoando de vez em quando. Por volta das 10, Daniel bateu na porta. Pai, tá tudo bem? Tá. Ele hesitou. A Carla só quis... Eu o interrompi. Ela fez o que achava certo. Agora deixa eu fazer o mesmo. Ele quis continuar, mas eu apenas apaguei o abajur. Boa noite, filho. Quando ele se foi, fiquei deitado no escuro, pensando em como o desprezo não grita. Ele sussurra devagar, até você acreditar que o silêncio é normal. Eu, que sempre fui um homem de poucas palavras, agora entendia o poder de usá-las com precisão. Eu não gritaria, não quebraria nada, não pediria explicações. Eu apenas faria minha parte da limpeza. Perto da meia-noite, levantei-me e abri a velha pasta de documentos que sempre guardei na gaveta inferior do armário. Lá estavam os comprovantes da transferência, a cópia da escritura, as notas fiscais das reformas que eu pagara e a folha de registro do cartório com meu nome impresso em letras pequenas, mas nítidas. Antônio Duarte, coproprietário. Passei o dedo sobre a tinta, sentindo o relevo do papel, e uma sensação antiga me tomou. Não raiva, mas poder. Naquele instante percebi que eles tinham me jogado fora da casa sem saber que parte dela ainda era minha. E aquilo, ironicamente, me deu paz. Fechei a pasta, sentei na cama e comecei a fazer uma lista mental do que ainda era meu. O título de eleitor, o relógio de Helena, meu CPF e, acima de tudo, a minha paciência. Antes de dormir, olhei uma última vez pela janela. As luzes da sala ainda estavam acesas. Lá fora, entre as sombras do jardim, minhas caixas empilhadas esperavam. Pareciam túmulos improvisados de uma vida antiga. Eu prometi a mim mesmo que aquela seria a última noite em que dormiria como um hóspede. A casa, antes um lar, agora era um campo de batalha silencioso. E como todo soldado cansado, eu sabia que às vezes vencer não é atacar, é esperar o momento certo. Quando apaguei a luz, o som da chuva começou a cair lá fora, fina, constante. Senti o cheiro da terra molhada entrando pela janela e pensei em Helena, em como ela diria: "A faxina, Antônio, é o começo de algo novo." Eu sorri de leve. Sim, ela tinha razão. A minha começaria em breve. Na manhã seguinte, a casa parecia mais limpa, limpa demais. Não era apenas a ausência das minhas coisas, era a ausência de mim. O ar parecia outro, frio, sem história. O cheiro do café vinha da cozinha, mas já não me convidava. Eu sentei na cama e fiquei observando o feixe de luz que atravessava a cortina. Era como se aquela luz estivesse me examinando, perguntando se eu ainda pertencia ali. E a resposta, enfim, estava clara: não. Levantei devagar, lavei o rosto e olhei para o espelho.
A barba por fazer, os olhos fundos, as rugas que o tempo esculpiu sem pressa. Ali, diante de mim, estava um homem que já havia perdido quase tudo uma vez: a esposa, a casa antiga, a sensação de pertencimento, e ainda assim continuava de pé. A diferença é que agora eu entendia que não se trata de resistir, mas de escolher quando agir. Desci as escadas com calma. Carla estava sentada na sala, descalça, com o notebook no colo. O som das teclas preenchia o ambiente. Ela levantou os olhos, surpresa por me ver tão sereno. "Dormiu bem, seu Antônio?" perguntou com aquele tom educado que disfarça o desprezo. "Bem, sim. Depois da faxina, o ar parece até mais leve", respondi, olhando para o jardim. Ela sorriu, satisfeita, sem perceber o duplo sentido das minhas palavras. Fiz meu café sozinho. A chaleira ainda estava no mesmo lugar, mas agora o açúcar havia desaparecido da prateleira. Pequenas demonstrações de poder, pensei. Eles não gritam, apenas empurram. E eu por anos fui empurrando junto, até ontem. Sentei-me na varanda com minha xícara e fiquei observando as caixas empilhadas, molhadas pela chuva da noite anterior. Cada uma parecia uma ferida aberta. Eu deveria sentir raiva, mas não. Sentia clareza. Era como se todas as humilhações dos últimos meses tivessem servido para limpar a névoa da minha ingenuidade. Carla acreditava que me ferira. Na verdade, ela apenas me libertara da ilusão de que ainda era bem-vindo ali. Por volta do meio-dia, Daniel apareceu. Parecia nervoso, andava de um lado para o outro sem conseguir me encarar. "Pai, sobre ontem, você sabe como a Carla é. Ela gosta de tudo organizado. Não foi por mal." Eu o interrompi, sem levantar a voz. "Organizado? Joga-se fora o que não serve, não é? Pois talvez seja a hora de eu também fazer o mesmo." Ele suspirou. "O senhor está levando isso a sério demais." Eu ri, sem alegria. "Levar a sério demais é o que eu fiz a vida inteira, Daniel. Trabalhei, paguei, cuidei. Agora é hora de ver o que realmente valeu a pena." Ele não respondeu. Apenas disse que ia sair mais tarde com Carla e pediu que eu não mexesse em nada. Quando subiu as escadas, ouvi o som das risadas dela vindo do quarto. Um riso leve, de quem acredita que venceu. Fiquei ali, imóvel, até o fim da tarde. Então, entrei e comecei a recolher as caixas novamente, uma a uma, com cuidado, como quem recolhe os pedaços de um espelho quebrado. Não havia pressa. O silêncio era meu cúmplice. Dentro de cada caixa estavam não apenas meus objetos, mas minhas memórias e minha estratégia. Enquanto arrumava, encontrei o rádio antigo de Helena, aquele que Carla disse ter dado ao zelador. Estava dentro de uma das caixas, com o fio enrolado e um pedaço de fita prendendo o botão de volume. Limpei o pó, liguei na tomada, e para minha surpresa, ele ainda funcionava. Uma canção antiga começou a tocar, a mesma que Helena ouvia nas tardes de domingo enquanto cozinhava. O som era baixo, rouco, mas suficiente para me arrancar um sorriso. "Até você resistiu, minha velha companheira", murmurei. Foi então que percebi o quanto resistir exige silêncio. Não o silêncio da covardia, mas o da estratégia. O som das cordas da música parecia me ensinar algo. O tempo certo de esperar, o ritmo certo de agir. Naquela noite, preparei um jantar simples. Arroz, legumes e um pedaço de frango. Coloquei a mesa como sempre fiz com 3 pratos. Quando chamei Daniel e Carla, ela apareceu na escada, surpresa. "Pra que tudo isso?" perguntou desconfiada. "Pra me despedir do dia", respondi. Ela deu de ombros e chamou o marido. Comemos em silêncio. O clima era estranho, quase solene. No fim da refeição, levantei-me, lavei minha louça e disse com naturalidade: "Vocês têm razão. Essa casa anda mesmo cheia. Acho que é hora de esvaziar um pouco."
Ela arqueou uma sobrancelha. Vai se mudar? Eu sorri. Estou só fazendo minha parte na faxina. Daniel pareceu aliviado. Pai, se quiser a gente ajuda a procurar um lugar. Não precisa, respondi. Já sei onde começar. E voltei para o quarto. Passei a noite em claro, sentado na cama, com os papéis à minha frente. A cópia da escritura, o comprovante da transferência bancária, o contrato da venda da minha antiga casa. Ali estava tudo o que eu precisava para lembrar quem eu era. O homem que construiu, sustentou e garantiu aquele teto. Eles achavam que haviam me empurrado para fora, mas a casa ainda respirava em meu nome. Quando o relógio marcou 2 da manhã, comecei a escrever uma carta. Não era para Daniel nem para Carla. Era para mim mesmo. Antônio, escrevi. Não se vinga quem está com raiva. Vinga-se quem já entendeu que foi usado. Dobrei o papel e coloquei dentro da pasta junto com os documentos. Aquilo era o primeiro passo da minha limpeza. O dia amanheceu devagar e eu já estava de pé. O som dos pássaros misturava-se ao barulho distante do trânsito. Fiz café, arrumei as caixas e deixei-as empilhadas ao lado da porta. Quando Carla desceu, franziu o senho. O senhor vai mesmo sair? Sim, respondi. Hoje mesmo. Ela tentou disfarçar o espanto. Mas para onde? Para um lugar onde as coisas velhas ainda têm valor. Ela quis responder algo, mas preferiu ficar calada. Daniel, ao descer, percebeu o clima e apenas perguntou se eu precisava de ajuda com o transporte. Não, filho, já cuidei disso. O táxi que eu havia chamado chegou alguns minutos depois. Enquanto o motorista colocava as caixas no porta-malas, olhei uma última vez para a casa. Não senti tristeza nem rancor. Apenas uma estranha sensação de leveza. Antes de entrar no carro, Carla apareceu na porta, os braços cruzados. O senhor está mesmo indo embora? Perguntou. Eu a encarei por um instante. Não, Carla. Estou só limpando o que não me serve mais. Ela ficou em silêncio. O vento balançou o portão e, por um breve momento, vi o reflexo de mim mesmo no vidro da janela. Um homem comum, com uma mala na mão e uma história inteira nas costas. Quando o carro arrancou, olhei pelo retrovisor e vi Daniel abraçando Carla. Ela falava algo perto do ouvido dele, talvez tentando consolá-lo. Não fazia mais diferença. A casa diminuía à medida que o carro se afastava, até virar um ponto no horizonte. Era como se eu estivesse fechando um livro que já tinha lido demais. Enquanto o motorista seguia pela estrada, abri a pasta sobre o colo e passei os dedos novamente sobre o meu nome na escritura. Coproprietário. Li em voz baixa. Sorri. A vingança, pensei, já havia começado, e ninguém percebera. O táxi me deixou na frente de uma pousada simples, na rua de trás da antiga estação ferroviária. Era um lugar pequeno, com um letreiro gasto e uma varanda coberta por buganvílias que pareciam tentar esconder as rachaduras das paredes. A dona, uma mulher chamada Lúcia, me reconheceu de imediato. O senhor é o seu Antônio, pai do Daniel, não é? Ele estudou com meu sobrinho. Sorri, fingindo naturalidade. Sim, o mesmo. Ela me deu um quarto nos fundos, o mais silencioso. Perfeito. Eu precisava de silêncio, mas agora por escolha. As primeiras horas foram estranhas. Depois de tanto tempo convivendo com o ruído constante da casa, o silêncio completo soava quase ameaçador. Deitei na cama, olhei para o teto e deixei que a mente vagasse. Pensei em Helena. Tentei imaginar o que ela diria se me visse ali, sozinho, com caixas empilhadas ao lado da cama e o cheiro de mofo subindo pelas paredes. Você deu demais, Antônio, ela diria, como dizia sempre. E pela primeira vez, eu concordaria com ela sem argumentar. Levantei e comecei a abrir as caixas. O rádio de Helena, o álbum de fotos, o casaco velho, os documentos. Espalhei tudo sobre a cama e percebi que, mesmo fora da casa, eu ainda tinha mais dela do que eles jamais teriam.
O que me restava agora era transformar essa dor em algo que tivesse propósito. Peguei a pasta vermelha com os papéis e abri o contrato de compra. Lá estava, preto no branco. 47% do imóvel registrados em meu nome. Lembrei de como Daniel insistiu que ficasse assim só por precaução, porque, segundo ele, eu merecia estar no documento, afinal tinha vendido minha casa para ajudá-los. Na época, aquele gesto me pareceu simbólico, apenas uma formalidade afetiva. Agora era a minha âncora. Sentei-me na mesa do quarto, peguei um caderno que encontrei na gaveta e comecei a escrever, linha por linha. Fiz um inventário não apenas dos bens, mas das verdades. Listei cada valor transferido, cada nota de reforma que eu havia pago, cada conserto feito na casa. Não por raiva, mas por precisão. Era hora de transformar lembrança em prova. Quando terminei, abri o jornal que comprara na recepção. Na seção de classificados, circulei um anúncio. Advogado especializado em direito imobiliário e familiar. Atendimento confidencial. Anotei o número. Mas antes de ligar, decidi caminhar um pouco. A tarde estava nublada. O ar cheirava a chuva. Andei sem pressa pelas ruas antigas do bairro. A cada esquina, uma lembrança me esperava. Ali, a padaria onde eu levava Daniel aos sábados. Adiante, a loja onde comprei o primeiro presente para Helena. Tudo parecia pequeno agora, como se o tempo tivesse encolhido as coisas para me obrigar a vê-las de outro modo. Sentei-me em um banco da praça e observei os pombos disputando migalhas. Foi então que algo curioso aconteceu. Um garoto, não devia ter mais de 10 anos, aproximou-se e perguntou se podia sentar. Respondi que sim. Ele tirou da mochila um sanduíche e me ofereceu metade. Recusei, mas ele insistiu. Meu pai diz que quando a gente divide, o gosto fica melhor. Ri. Seu pai está certo. E naquele instante, entendi o quanto a generosidade é algo que se perde fácil nas gerações. Daniel havia esquecido o que um dia aprendeu comigo. Voltei para a pousada no fim da tarde. Liguei para o número do jornal. A voz do outro lado era firme, profissional. Dr. Henrique, escritório Almeida em Torres. Em que posso ajudar? Expliquei minha situação sem entrar em detalhes pessoais. Disse apenas que precisava entender meus direitos sobre um imóvel adquirido em conjunto com meu filho. Ele pediu para eu levar os documentos na manhã seguinte. Desliguei e senti um alívio estranho. Não era vingança o que eu buscava, mas justiça e talvez um pouco de respeito, ainda que tardio. Jantei na pequena cozinha da pousada, um prato de sopa que Lúcia insistiu em preparar. Ela me olhou com curiosidade. Tá tudo bem, seu Antônio? Respondi que sim. Ela balançou a cabeça. Homem que diz que tá bem quando não tá, é porque tá planejando alguma coisa. Sorri. Ela estava certa. Naquela noite, choveu forte. O som das gotas batendo na telha me fez lembrar do teto da antiga casa e de como Helena costumava dizer que o barulho da chuva é o som da alma lavando o cansaço. Eu fechei os olhos e deixei a memória vir inteira. Ela na cozinha, o avental florido, a fumaça do café subindo, o som da risada dela misturado ao estalar da frigideira. Por alguns minutos, eu voltei no tempo e, ao acordar dessa lembrança, percebi que a tristeza tinha dado lugar a uma força silenciosa. No dia seguinte, acordei cedo e fui até o escritório do advogado. O prédio era antigo, de paredes altas e cheiro de papel. Henrique me recebeu com um aperto de mão firme. Leu cada documento com atenção, fez algumas anotações e levantou o olhar. Seu Antônio, a situação é simples. O senhor tem metade da casa. Se quiser, pode reaver o controle sobre ela ou solicitar a venda judicial. Eu assenti sem emoção. E se eles estiverem usando o imóvel sem minha autorização? Ele inclinou-se para a frente. Então estão em posse irregular. O senhor tem todo o direito de reaver ou liquidar a parte correspondente. Agradeci e pedi alguns dias para pensar. Ele me entregou um cartão. Quando decidir, me ligue. Eu cuido de tudo.
Saí de lá e caminhei até um café próximo. Pedi um expresso e fiquei observando a rua. As pessoas passavam apressadas, cada uma carregando seu próprio silêncio. Peguei o cartão do advogado, coloquei dentro da pasta e senti o peso simbólico daquele gesto. Era como se eu tivesse acabado de carregar uma arma, não de pólvora, mas de razão. De volta à pousada, organizei meus pensamentos. Passei a tarde inteira escrevendo. Não apenas planos, mas também lembranças. O nascimento de Daniel, o sorriso de Helena, as viagens, os aniversários. Tudo o que me lembrava quem eu era antes de me tornarem invisível. Porque antes de qualquer plano, eu precisava me lembrar do homem que estava tomando essa decisão. Quando o sol se pôs, fechei o caderno. A pousada estava silenciosa, exceto pelo som distante de um rádio tocando uma música antiga. Olhei pela janela e vi o reflexo do meu rosto no vidro. Havia algo diferente ali. O medo tinha ido embora. No lugar, uma serenidade quase perigosa. A serenidade de quem finalmente entende que foi traído, mas não destruído. Peguei a pasta, verifiquei os documentos mais uma vez e deixei tudo pronto sobre a mesa. Amanhã seria o dia de começar o processo, mas eu não contaria a ninguém. Nenhum telefonema, nenhuma explicação. Aprendi que às vezes a força está no silêncio e que o silêncio, quando bem usado, tem o peso de um martelo. Antes de dormir, escrevi uma última frase no caderno, logo abaixo das anotações. Eles me chamaram de coisa velha. Esqueceram que coisa velha também tem dono. Fechei o caderno, apaguei a luz e dormi em paz pela primeira vez em meses. Acordei antes do sol. O ar ainda tinha o cheiro úmido da noite anterior e as ruas estavam vazias, como se o mundo tivesse esquecido de acordar comigo. Tomei banho, vesti a camisa azul que Helena gostava, mesmo um pouco puída nos punhos, e ajeitei o cabelo com o mesmo cuidado de quem se prepara para um velório. De certo modo, era isso mesmo. Eu ia enterrar o homem calado que suportava humilhações em nome de paz. Peguei a pasta vermelha e saí da pousada sem café. Caminhei até a avenida principal e entrei no mesmo café do dia anterior. Pedi um expresso duplo e uma caneta nova. Havia algo cerimonial em começar o dia escrevendo. Tirei o cartão do advogado do bolso e o coloquei sobre a mesa. Passei os dedos sobre o papel, como quem mede o peso do próprio destino. Respirei fundo, paguei a conta e fui até um telefone público, o mesmo tipo de cabine que Daniel achava coisa de velho. Liguei. Henrique atendeu na segunda chamada. Doutor, é o Antônio Duarte. Pode iniciar o processo. Quero reaver o imóvel e liquidar minha parte, sem aviso prévio. Houve um breve silêncio do outro lado, seguido de um tom de respeito que não existira antes. Entendido, seu Antônio. Farei isso hoje mesmo. O senhor será notificado oficialmente, mas eles também. Agradeci, desliguei e fiquei um tempo olhando o reflexo do vidro da cabine. Não havia alegria ali, só uma firmeza fria, como se eu tivesse finalmente encaixado a última peça de um quebra-cabeça que esperei a vida inteira para terminar. Voltei à pousada e sentei-me na cama. O rádio de Helena estava ligado baixo, tocando uma valsa antiga. Deixei o som preencher o quarto. Pus o caderno à minha frente e escrevi uma carta breve, apenas uma linha. A casa que vocês limparam não era só de vocês. Guardei-a dentro de um envelope, junto com uma cópia da escritura, e enderecei a antiga residência. Mais tarde fui até os correios e postei a carta. O atendente, sem saber, carimbou não apenas um envelope, mas um ciclo inteiro da minha vida. Saí de lá com um leve sorriso e caminhei até o ponto de ônibus. O destino era o centro da cidade, onde ficava o banco. Eu precisava reorganizar algumas contas, deixar tudo no lugar para o que viria depois. Enquanto o ônibus avançava pelas ruas, vi a cidade passando pela janela, o vendedor de frutas montando a barraca, o casal discutindo na esquina, um grupo de estudantes rindo sem motivo, todos vivendo suas pequenas histórias,
sem imaginar que dentro daquele ônibus, um homem velho estava prestes a virar o jogo da própria existência. No banco, retirei parte do valor da aplicação que ainda tinha em meu nome. Transferi para uma conta reserva, a mesma onde costumava guardar o dinheiro de emergências, e pedi que o gerente bloqueasse o restante para qualquer movimentação não autorizada. "O senhor quer justificar o bloqueio?" perguntou ele, curioso. "Não", respondi, "mas vai entender em breve." Na saída, parei em frente à vitrine de uma loja de ternos. Vi meu reflexo, curvado, mas firme. Pensei em quantas vezes aquele corpo carregou o peso de uma família inteira sem pedir nada em troca. Pensei em Helena, de novo. Ela teria sorrido ao me ver daquele jeito, cansado, mas inteiro. De volta à pousada, almocei pouco. Lúcia, a dona, perguntou se eu ia ficar muito tempo ali. "Só o suficiente para terminar uma limpeza", respondi. Ela riu sem entender. E eu deixei assim. Passei o resto da tarde organizando os documentos em ordem cronológica. Escrevi datas, valores, nomes e guardei tudo na pasta. Cada papel era uma parede sendo reconstruída, não da casa que eu perdi, mas da dignidade que me devolveriam. Quando anoiteceu, o telefone do quarto tocou. Era Henrique. "Seu Antônio, acabei de protocolar o pedido. Eles serão notificados em até 2 dias. Como o senhor é coproprietário, o processo segue rápido. A justiça vai convocá-los a negociar ou deixar o imóvel. Prepare-se para o contato." Agradeci. Depois de desligar, fiquei olhando para o teto. O coração batia compassado, firme. Eu sabia que, em breve, o silêncio que eles me impuseram voltaria ecoando. Desta vez nas paredes daquela casa branca e fria. Nos dias que se seguiram, mantive a rotina simples. Caminhava pela manhã, lia o jornal, tomava café na varanda. Às vezes, o tédio ameaçava me visitar, mas eu o recebia com educação. Era melhor do que a humilhação. Comecei a dormir melhor, a comer com mais gosto. O corpo, que antes carregava o peso da culpa e da rejeição, parecia agora se alinhar com a mente. Na tarde do 4º dia, um envelope pardo chegou à pousada. Reconheci o selo do tribunal e o carimbo do cartório. Abri com cuidado. Era a notificação formal. Processo de reintegração de posse e liquidação de bem imóvel. Logo abaixo, os nomes: Antônio Duarte e Daniel Duarte, coproprietários. Sorri. Aquelas palavras valiam mais do que qualquer pedido de desculpa. Dobrei o documento e o guardei na pasta. Naquela noite, escrevi outra carta, desta vez para Daniel. Curta, direta. "Filho, não se assuste. Estou apenas corrigindo o que deixei bagunçado. Quando quiser conversar, venha como homem, não como herdeiro." No dia seguinte, enviei a carta e pela primeira vez caminhei até o mar. A praia ficava a 15 minutos da pousada. Sentei-me na areia, tirei os sapatos e deixei a água tocar meus pés. O vento trouxe lembranças que não doíam mais. Helena sorrindo, Daniel pequeno, os jantares de domingo. Tudo isso ainda existia em mim, e nada, nem mesmo uma faxina cruel poderia apagar. Na volta, encontrei Lúcia esperando na varanda com o telefone na mão. "Seu Antônio, ligaram para o senhor. Uma moça, disse que era sua nora." Peguei o aparelho e ouvi do outro lado a voz de Carla, trêmula. "Seu Antônio." Chegou uma carta e também uma notificação judicial. "O que está acontecendo?" Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois respondi, calmo. "Faxina, Carla. Cada um limpando o que não serve mais." E desliguei. Aquela noite teve gosto de alívio. Dormi profundamente, sem sonhos, sem arrependimentos. Pela manhã, ao acordar, encontrei um bilhete escorregado por baixo da porta. Letra de mulher, apressada. "Precisamos conversar. Por favor." Rasguei o papel em 4 e joguei no lixo. Conversas agora só diante de um juiz. 3 dias depois, Henrique me ligou novamente. "Seu Antônio", o advogado deles entrou em contato.
Querem propor um acordo. Parece que estão nervosos. A esposa do seu filho ligou ao cartório chorando. O senhor quer ouvir a proposta? Pensei por alguns segundos. Não. Diga que aceito conversar apenas depois que o imóvel estiver sob minha administração. E que até lá não há nada a negociar. Do outro lado da linha, Henrique riu baixo, um riso respeitoso. O senhor é mais estratégico do que muito jovem por aí. Não é estratégia, doutor, respondi. É cansaço. O tipo de cansaço que ensina a não desperdiçar dignidade. Desliguei e sentei na cama. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não devia explicações a ninguém. O silêncio, antes um castigo, agora era o meu aliado. Naquela noite, fui até o bar da esquina, pedi um copo de vinho barato e brindei comigo mesmo. A mulher atrás do balcão perguntou o motivo. Vitória? Quis saber. Não. Encerramento. Respondi. Ela sorriu. Então que seja o começo do próximo capítulo. Voltei caminhando pela rua deserta. A lua refletia nas poças d'água e cada passo soava como uma batida de martelo no chão molhado. Sabia que dentro de poucos dias, alguém naquela casa abriria a porta e encontraria o oficial de justiça com uma pasta semelhante à minha. E naquele instante, eles entenderiam o que significa desprezar o silêncio de um homem que construiu tudo do zero. Era isso. A despedida não era da casa. Era do homem que um dia pediu para ser respeitado. Agora, eu não pedia mais. Eu apenas recolhia o que era meu. A notificação chegou a eles em uma quinta-feira chuvosa. Eu soube porque o advogado me ligou no mesmo dia, relatando com certa admiração o que testemunhara. Seu Antônio, o oficial entregou os papéis pessoalmente. O senhor devia ter visto a expressão deles. Eu imaginei a cena e quase pude ouvir o som da surpresa cortando o ar. Naquele momento, o que para eles era apenas uma casa, para mim, tornava-se um campo de batalha recuperado. Não precisei estar presente para sentir o impacto. Bastava saber que o silêncio que usei como escudo agora o cercava de todos os lados. Nos dias seguintes, as ligações começaram. Primeiro, uma tentativa contida. Daniel me ligou dizendo que queria entender melhor. Eu deixei tocar até cair na caixa postal. Depois vieram as mensagens da Carla, longas, melodramáticas, falando sobre família, mal-entendidos e sentimentos feridos. O mesmo vocabulário vazio que ela usava quando queria mascarar controle com doçura. Não respondi a nenhuma. A ausência é uma resposta que dói mais do que qualquer palavra. Quando o silêncio não bastou, vieram os pedidos de intermediação. Minha irmã ligou, constrangida. Antônio, o Daniel me procurou. Disse que você entrou com processo para tomar a casa. Respirei fundo antes de responder. Não estou tomando nada. Só estou recolhendo o que é meu. Ela tentou argumentar, mas minha paciência agora tinha outro ritmo. Se ele quiser conversar, que procure o advogado. Eu já me despedi do assunto. E desliguei. Enquanto isso, o processo avançava. Henrique me mantinha informado de cada passo. Eles tentaram alegar que o senhor abriu mão do imóvel quando se mudou, mas não há registro disso em lugar nenhum. Está sólido. Eu apenas confirmava, sem emoção. Já não havia espaço para euforia, só para fatos. Num domingo, enquanto eu caminhava pela praia, o telefone tocou novamente. Desta vez, atendi. Do outro lado, a voz de Daniel soava embargada, quase irreconhecível. Pai, eu não sabia que chegaria a isso. Você podia ter falado comigo. Fiquei em silêncio por alguns segundos, deixando-o ouvir o som do mar que batia atrás de mim. Eu tentei falar, Daniel, durante meses, mas ninguém escuta o que não quer ouvir. Ele respirou fundo e sentiu o peso do arrependimento misturado à raiva. A Carla exagerou, eu admito, mas não precisava disso tudo. Estamos prestes a perder a casa. Fechei os olhos. Filho, eu já perdi a casa uma vez. Só estou pegando de volta o que sobrou.
Ele tentou dizer algo, mas a ligação caiu. Ou talvez eu tenha encerrado sem perceber. Caminhei mais um pouco, deixei o vento me bater no rosto e pela primeira vez não senti culpa. O que eu sentia era justiça. Fria, limpa, inevitável. 2 dias depois, Henrique me ligou com uma novidade. A audiência foi marcada para sexta-feira. Se eles não comparecerem, o juiz concede reintegração imediata. Agradeci, e naquele instante percebi que algo dentro de mim já tinha mudado. Eu não queria apenas vencer. Eu queria encerrar. Na véspera comprei uma camisa nova. Azul clara, simples. Cortei o cabelo, fiz a barba. Quando o reflexo me devolveu um homem mais ereto, quase não o reconheci. Passei perfume, o mesmo que Helena dizia ter cheiro de domingo, e saí. O fórum era um prédio antigo, de corredores longos e frios. Henrique me esperava na entrada com um aceno discreto. Eles vieram. Sussurrou. Eu apenas assenti. Entramos na sala. Daniel estava sentado à mesa ao lado da esposa. Ele não levantou os olhos. Carla, sim. O olhar dela misturava raiva e incredulidade, como quem vê um fantasma do passado invadir o presente. O juiz era um homem jovem, direto. Leu os autos com rapidez, conferiu os documentos e perguntou se havia acordo. Henrique falou primeiro, calmo, explicando que não havia acordo possível, pois a parte do imóvel que me pertencia fora desrespeitada e usada indevidamente. O advogado deles tentou argumentar, falou sobre vínculo familiar, equívocos e mal-entendidos. O juiz o interrompeu com firmeza. O documento é claro. A copropriedade é legal. O Sr. Duarte tem pleno direito sobre o imóvel. Carla se inclinou para a frente aflita. Excelência, ele é meu sogro. Nós só tentamos ajudar e agora ele quer nos deixar na rua. O juiz levantou o olhar. Minha senhora, ninguém deixa ninguém na rua. Quem descumpre contrato e desrespeita titularidade, cria sua própria consequência. As palavras dele cortaram o ar como faca. Daniel abaixou a cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, vi meu filho calado. Não por arrogância, mas por vergonha. Quando a audiência terminou, o juiz determinou o prazo de 10 dias para a desocupação ou o início da liquidação. Tudo dentro da lei, sem escândalo, sem raiva. Exatamente como eu queria. Saímos do fórum sem trocar palavras. No estacionamento, Daniel me alcançou. Pai, espera. Parei. Ele parecia menor, o rosto cansado. Eu não sei o que dizer. Respondi sem dureza, apenas com verdade. Não diga nada, só aprenda. Ele assentiu devagar, com os olhos marejados. O senhor vai mesmo vender a casa? Eu olhei para o horizonte, para o céu pesado de nuvens. A casa não, Daniel, o que sobrou dela. E fui embora. Naquele fim de tarde, voltei à pousada e sentei-me na varanda. A chuva começava a cair de novo, fina, persistente. Lúcia me trouxe uma xícara de chá sem dizer nada. Fiquei ali observando a água escorrendo pelas telhas. Pensei em como a justiça tem o mesmo ritmo da chuva. Começa fraca, mas quando cai, ninguém segura. No sábado seguinte, recebi uma mensagem do advogado. Imóvel liberado. Oficial de justiça cumpriu a ordem. Eles saíram. Fiquei olhando para o celular por um tempo. Nenhum sentimento grandioso, nenhuma vontade de comemorar. Só um silêncio que parecia respirar comigo. Voltei àquela casa 2 dias depois, acompanhado de Henrique e de um corretor. O portão estava entreaberto. O jardim, abandonado. As paredes manchadas. O cheiro de poeira e lembranças no ar. Caminhei devagar por cada cômodo. As marcas da mobília ainda estavam no chão. Na cozinha, encontrei o rádio antigo que eu achava perdido. Alguém o havia deixado sobre o balcão, talvez por descuido, talvez por remorso. Girei o botão e, como se o tempo tivesse pena de mim, o aparelho chiou e tocou uma melodia antiga. Fiquei ali, ouvindo, e entendi que aquilo não era apenas o retorno de um dono à sua casa. Era o retorno de um homem à própria voz.
Assinei os papéis de venda ali mesmo, sem hesitar. Henrique me olhou surpreso. Tem certeza? Respondi. Sim. Essa casa não tem mais paredes, doutor, só ecos. Ao sair, fechei o portão sem olhar para trás. Pela primeira vez em meses, senti que o peso nos ombros se dissolvia. Era estranho como a vitória podia ser silenciosa. Nada de fogos, nada de aplausos, apenas a sensação de dever encerrado. Naquele dia, comprei uma passagem só de ida para o litoral. O corretor cuidaria de tudo, o advogado se encarregaria dos trâmites. Eu só precisava seguir em frente. No caminho de volta à pousada, o sol começou a romper as nuvens. O vidro do ônibus refletia o céu limpo e eu pensei em Helena, mais uma vez. Você fez o que tinha que fazer, Antônio. Imaginei-a dizendo. Talvez fosse só a minha consciência falando com a voz dela, mas era suficiente. E assim, sem gritos, sem vingança barulhenta, a casa onde fui descartado tornou-se o símbolo do meu renascimento. O que eles chamaram de faxina foi, na verdade, a minha libertação. Os dias que se seguiram foram de um silêncio diferente. Não aquele que dói, mas o que protege. A pousada estava quase vazia, e o som do mar vinha de longe, abafado, como um lembrete de que tudo segue seu curso, mesmo quando a vida dos outros desmorona. Eu acordava cedo, fazia café na chaleira de alumínio e lia o jornal sem pressa. Às vezes, esquecia que o mundo lá fora ainda me devia explicações, e quando lembrava, sorria. Naquela semana, começaram os rumores. Primeiro pelas mensagens de conhecidos antigos, curiosos. Seu Antônio, o que houve com o Daniel? Ouvi dizer que perderam a casa. Depois por uma publicação nas redes sociais. Sim, até eu acabei vendo, porque a sobrinha de Lúcia, a dona da pousada, me mostrou, rindo sem entender a dimensão daquilo. A foto era de Carla, com expressão abatida, o cabelo desgrenhado, um texto em letras dramáticas. Fomos traídos por quem mais devíamos poder confiar. A ganância destruiu nossa família. Li aquilo devagar, saboreando a ironia. A mulher que um dia jogou minhas coisas no jardim, agora se apresentava como vítima da minha ambição. E os comentários? Os comentários. Eram uma enxurrada de solidariedade gratuita. Força, querida. Família é isso, a gente aprende quem realmente é do bem. Velhos às vezes ficam confusos e fazem loucuras. Ri baixo, sem amargura. O mundo sempre acredita primeiro em quem grita mais alto. Mas o barulho deles começou a ecoar no vazio. Porque a verdade, quando é sólida, não precisa de defesa, apenas de tempo. E o tempo, como sempre, ficou do meu lado. 2 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era o pastor da igreja onde Helena costumava ir. Seu Antônio, posso perguntar algo? Claro, respondi. A Carla me procurou. Disse que o senhor os expulsou de casa. Eu achei estranho. Queria ouvir o outro lado. Respirei fundo, medindo as palavras. Pastor, o que ela contou não é mentira. Só está incompleta. Eu apenas encerrei um ciclo. Eles fizeram uma faxina e eu continuei o serviço. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido de uma risada curta. Entendi. Às vezes Deus deixa a gente varrer o que não tem coragem de tirar sozinho. Desliguei e fiquei olhando pela janela. O céu estava limpo e o cheiro do mar chegava mais forte. A brisa parecia dizer que eu não precisava justificar mais nada. O tempo da explicação tinha passado. Agora era o tempo da consequência. Uma semana depois, vi Daniel pela primeira vez desde a audiência. Ele apareceu na pousada sem avisar. Lúcia me chamou na varanda, aflita, como quem teme uma tempestade. Seu Antônio, tem um rapaz aí fora. Disse que é seu filho. Fui até a calçada. Ele estava parado do outro lado da rua, com as mãos nos bolsos e o olhar cansado. O terno amassado, a barba por fazer. Parecia alguém que finalmente entendeu o peso do próprio nome. Pai,
disse sem atravessar. Eu apenas o encarei. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas precisava ver o senhor. Não respondi. Ele continuou. A Carla está diferente. Anda nervosa, chora por tudo. Disse que você a destruiu. Suspirei. Eu? Ela destruiu sozinha. Só ajudei a abrir as janelas para entrar luz. Ele abaixou a cabeça. A gente perdeu tudo. O carro, o emprego dela, o crédito. Ninguém quer alugar pra gente. Eu tô tentando recomeçar, mas... Pausou. Mas o senhor podia ter me avisado, pai. Podia ter dito que ia tão longe. Me aproximei um pouco. Eu avisei, Daniel. No dia em que encontrei minhas coisas no jardim, quando olhei nos olhos dela e disse que também ia limpar o que não me servia mais. Ele me olhou confuso, e então a lembrança pareceu atingi-lo. O rosto dele empalideceu. O senhor planejou desde aquele dia. Eu apenas dei um meio sorriso. Não planejei, filho, apenas aprendi a usar o silêncio. Ele não respondeu. Ficou ali, parado, parecendo menor do que eu lembrava. Por um instante senti vontade de estender a mão, mas me contive. Algumas dores precisam durar o suficiente para ensinar. O senhor me odeia? Ele perguntou com a voz embargada. Balancei a cabeça. Não, Daniel. O ódio exige energia demais. E eu aprendi a economizar. Ele assentiu, respirou fundo e atravessou a rua. Se mudar de ideia, me liga. Se mudar de atitude, eu ligo. Respondi. Ele sorriu de leve e então foi embora. Depois que ele desapareceu na esquina, fiquei olhando o horizonte por longos minutos. Não chorei, nem doeu. Era estranho ver o próprio filho de cabeça baixa, mas às vezes o amor precisa ser firme para não virar fraqueza. Nos dias seguintes, o colapso dele se intensificou. Soube por terceiros que Carla começou a fazer vídeos na internet, dizendo que lutava por justiça. Chegou a dar entrevista para um canal local, acusando o sistema de tirar o teto de uma jovem família. O apresentador, talvez por ignorância, a tratou como mártir. Mas bastou uma semana para que a versão desmoronasse. O jornalista que cobria a pauta recebeu cópias da escritura, do contrato, das transferências, tudo enviado anonimamente. Eu não precisei me envolver. A verdade caminhou sozinha. No programa seguinte, o apresentador corrigiu a história friamente. Disse que, segundo documentos oficiais, o imóvel pertencia parcialmente ao sogro e que a ação judicial foi legítima. A repercussão foi implacável. A maioria das pessoas que a apoiava sumiu das redes. Outros começaram a comentar o que antes sussurravam, que Carla sempre fora ambiciosa, que tratava mal o sogro, que a limpeza talvez tivesse outro sentido. Enquanto isso, eu apenas observava. Lúcia me mostrava as manchetes e dizia: "O mundo dá voltas, seu Antônio." Eu sorria. Não dá, dona Lúcia. Só revela quem nunca saiu do lugar. Certa tarde, sentei-me na varanda da pousada com o rádio de Helena. Toquei a mesma música de sempre. A brisa mexia nas cortinas e o cheiro de maresia enchia o ar. Peguei o caderno onde escrevia minhas anotações e registrei. Não precisei levantar a voz. O mundo gritou por mim. Dias depois recebi outra carta. Desta vez, sem remetente. O envelope era fino, dobrado com pressa. Dentro, uma única folha, escrita com a caligrafia de Carla. Espero que esteja satisfeito. Nós não temos mais nada. Fechei os olhos por um instante. Senti o peso daquelas palavras e pela primeira vez percebi que não havia prazer algum em saber que estavam sofrendo. Mas também entendi que eu não podia mais carregar a culpa deles. O que aconteceu não foi uma vingança, foi uma consequência. E as consequências não pedem desculpas. Naquela noite, fui caminhar pela praia. O mar estava agitado e o vento frio cortava o rosto. Pensei em tudo. Na casa, no filho, na mulher que partiu. Em cada erro e cada silêncio. O mundo gira assim.
Mas o coração só volta ao lugar quando a gente aceita que não é mais o mesmo. Quando voltei, escrevi mais uma frase no caderno. Eles perderam uma casa. Eu recuperei o chão. Apaguei a luz e dormi em paz. A notícia da venda chegou por e-mail, simples, direta. Imóvel liquidado. Valor integral transferido conforme instruções. Nenhuma cerimônia, nenhum ponto de exclamação. Apenas a conclusão fria de um processo que começou no dia em que encontrei minhas coisas jogadas no jardim. Olhei para a tela por alguns minutos, tentando sentir algo. Alegria, alívio, vitória. Mas o que veio foi só um silêncio doce, maduro. Um fim não precisa ser grandioso, às vezes basta ser justo. Imprimi o comprovante da transferência e o dobrei com cuidado, como quem guarda um bilhete importante. Peguei a pasta vermelha, aquela mesma que viajou comigo desde o início, e coloquei o documento dentro, junto das anotações, da cópia da escritura e da carta para mim mesmo. Ao fechar o zíper, senti o som seco do metal e percebi que aquilo era o barulho do encerramento. Na manhã seguinte, fui ao banco resolver as últimas pendências. O gerente me reconheceu de visitas anteriores e me cumprimentou com respeito. Deu tudo certo, seu Antônio? Assenti. Deu. Agora é só dividir o que sobrou. Pedi que ele fizesse 3 transferências, todas de valores redondos, sem centavos. A primeira para uma instituição que cuidava de idosos abandonados. Uma homenagem a Helena, que sempre dizia que a velhice devia ser abraçada, não escondida. A segunda, para um projeto de alfabetização de adultos. E a terceira, para o abrigo de animais onde costumávamos levar doações quando ela ainda estava viva. O gerente me olhou curioso. Nada vai deixar para os herdeiros? Sorri com gentileza. Deixei sim. Lições. Ele não insistiu. Assinou os papéis e me desejou um bom dia. Saí do banco com passos leves. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha nada a carregar além de mim mesmo. Parei num café e pedi um pão de queijo e um expresso duplo. O aroma do café fresco se misturou ao barulho da rua. E por um instante, me senti parte do mundo outra vez, sem dever explicações a ninguém. Na mesa ao lado, um homem falava ao telefone sobre um contrato rompido e uma venda inesperada. Ri sozinho. A vida tem o costume de colocar espelhos por acaso. Enquanto bebia, olhei pela janela e vi o reflexo de um homem envelhecido, mas inteiro. As mãos marcadas pelo tempo, o olhar sereno, o corpo curvado, mas ainda firme. Helena costumava dizer que a dignidade é o último bem que a gente pode perder, e que, diferente das casas, ela não pode ser tomada, só entregue. Eu quase a ouvi repetindo isso dentro da minha cabeça. Mais tarde, passei na papelaria e comprei um caderno novo. Capa azul, folhas grossas. No primeiro verso escrevi, Caderno da Nova Casa. Não sabia ainda onde seria, mas a simples ideia de recomeçar já bastava. De volta à pousada, sentei-me na varanda. Lúcia me trouxe chá e perguntou curiosa, E agora, seu Antônio? Vai ficar por aqui? Pensei por um instante antes de responder. Não sei ainda. Talvez mais perto do mar. Quero um lugar onde o vento entre sem pedir licença. Ela sorriu, satisfeita com a resposta. Então o senhor vai gostar de viver perto da água. O mar limpa o que a gente não consegue. À noite, abri a pasta uma última vez. Tirei de dentro o retrato de Helena e o coloquei sobre a mesa. A fotografia estava um pouco desbotada, mas o sorriso continuava firme, como se me observasse em silêncio, aprovando cada passo. Você estava certa, meu amor, murmurei. A faxina que eles começaram acabou limpando o que realmente importava. Peguei um papel e escrevi uma carta curta. Não era para Daniel nem para Carla, era para o tempo. Limpar não é jogar fora, é devolver as coisas ao lugar certo. O amor que dei, guardo comigo. O resto deixo com quem ainda precisa aprender o que é perda. Dobrei a carta e a coloquei dentro do caderno novo.
Era o primeiro registro de uma nova fase. Sem mágoa, sem retorno, apenas continuidade. No dia seguinte, caminhei até o cartório para reconhecer firma de alguns documentos. Quando entreguei a identidade, o atendente leu o nome e levantou os olhos. O senhor é o mesmo que estava no processo da casa da Rua das Magnólias? Confirmei. Ele sorriu meio envergonhado. Vi a matéria no jornal. Bonita a forma como o senhor resolveu tudo. Sem escândalo. Só com firmeza. Raro isso hoje. Agradeci, sem orgulho. Aprendi que o barulho serve para os que ainda precisam ser ouvidos. Eu só precisava ser entendido. De volta à pousada, sentei-me mais uma vez na varanda. O céu estava claro, e o sol se refletia no mar. Peguei o rádio de Helena e girei o botão até encontrar estática. Depois deixei que o chiado se misturasse ao som do vento. Não precisei de música. O silêncio agora era suficiente. Lembrei-me de Daniel. Imaginei onde estaria. Talvez em um apartamento alugado, talvez tentando reconstruir a vida, talvez ainda culpando a esposa ou a mim. Mas pela primeira vez isso já não me importava. O ciclo se fechara. O pai que o criou, o homem que suportou e o velho que agiu finalmente se tornaram o mesmo, inteiro. Antes de o dia terminar, escrevi a última anotação no caderno novo. Hoje a casa está limpa. Não há restos, nem mágoas, nem fantasmas. Só espaço. E o espaço às vezes é tudo o que a gente precisa para ser feliz. Fechei o caderno, guardei na mala e fui dormir. O barulho das ondas batendo ao longe embalava o sono como um canto antigo. Pela primeira vez em muitos anos, adormeci sem sentir o peso de ninguém nas minhas costas. A limpeza estava feita. O caminhão de mudanças parou diante do pequeno prédio branco com janelas azuis e vista para o mar. O porteiro, um senhor de boné e sorriso calmo, me ajudou a descarregar as caixas. Não eram muitas. Um homem que já perdeu tudo aprende a viajar leve. Apartamento 203, seu Antônio. Fica de frente para o nascente. O sol entra bonito pela manhã, disse ele. Agradeci e subi devagar as escadas, sentindo cada degrau como um novo capítulo que o corpo escrevia. Quando abri a porta, o cheiro de tinta fresca e madeira encerada me recebeu. A luz do fim da tarde entrava pelas cortinas claras, desenhando linhas douradas no chão. O apartamento era simples. 2 quartos, uma sala pequena, uma varanda com vista para o mar e um silêncio limpo, sem lembranças grudadas nas paredes. Pousei a mala no canto e olhei em volta. Aquilo não era só um novo endereço, era um recomeço merecido. Abri a janela e deixei o vento entrar. O cheiro de sal misturou-se ao das caixas de papelão e por um instante tudo pareceu se alinhar. Senti Helena ali comigo. Talvez fosse só o eco da memória, mas juro que ouvi o som suave da risada dela. Demorou, Antônio, mas chegou. Ela teria dito. Sorri. Passei a tarde organizando o essencial. O rádio antigo, agora polido, em cima de uma prateleira. O retrato de Helena sobre o aparador. O caderno azul aberto na mesa. As caixas, deixei para depois. Aprendi que o tempo da pressa é inimigo da paz. Quando a noite caiu, preparei um café e sentei-me na varanda. A lua refletia no mar, e o barulho das ondas batendo nas pedras me trouxe uma serenidade que eu não lembrava mais como era. Lá embaixo, algumas crianças corriam na calçada. Uma delas, uma menina de cabelos cacheados, parou e acenou para mim. Acenei de volta e ela sorriu. Foi um gesto pequeno, mas senti algo dentro de mim se reorganizar. Aquele aceno era um lembrete simples. O mundo continua. E sempre há espaço para começar de novo, mesmo quando tudo parece ter terminado. No dia seguinte, fui até o mercado do bairro. Cumprimentei os vendedores, comprei pão fresco, frutas e flores para o vaso da sala. A moça do caixa comentou: "O senhor é novo por aqui, né? O mar faz bem para quem vem cansado." Respondi: "É verdade, o mar e o silêncio." Ela riu.
sem entender o peso daquelas palavras. De volta ao apartamento, passei o dia limpando e arrumando. Cada objeto encontrava o seu lugar, como se a casa se moldasse à minha história. Quando terminei, sentei-me outra vez na varanda, agora com o rádio ligado. Tocava uma música lenta, daquelas que Helena gostava de cantar baixinho enquanto cozinhava. Fechei os olhos e deixei o som preencher o ar. A voz dela parecia se misturar à brisa, doce e distante. Foi ali, naquela varanda iluminada pelo pôr do sol, que percebi o que realmente havia conquistado. Não era dinheiro, nem vingança, nem poder. Era liberdade. A liberdade de escolher a própria companhia sem sentir solidão. A liberdade de existir sem pedir espaço. Mais tarde, sentei-me à mesa e abri o caderno azul. Escrevi: o silêncio que antes me prendia, agora me protege. A casa está limpa, e eu também. Depois acrescentei outra linha. Helena, se o tempo permitir, vou viver o resto que sobrou como você gostaria, com leveza. Nos dias que seguiram, criei uma rotina nova. Caminhava pela praia ao amanhecer, tomava café olhando o mar, e à tarde lia um livro ou escrevia no caderno. Aos poucos, o corpo se acostumou ao ritmo do sossego. Já não havia urgência em nada. Às vezes, as lembranças vinham. A casa antiga, Daniel pequeno, o dia em que Helena adoeceu. Mas agora elas vinham sem ferir. Eram como ondas calmas que apenas tocam a areia e recuam. Um dia, o carteiro deixou um envelope sem remetente. Reconheci a caligrafia. Era de Daniel. Abri devagar, preparado para qualquer coisa, mas havia apenas uma folha, com poucas palavras. Pai, sinto muito. Estou tentando ser melhor. Sei que demorei a entender. Obrigado por não me odiar. Li 3 vezes antes de dobrar o papel. Não chorei. Apenas coloquei a carta dentro do caderno, junto das anotações da nova vida. Aquilo bastava. O perdão não precisa ser dito, basta que chegue no tempo certo. Naquela noite, acendi uma vela e coloquei ao lado do retrato de Helena. A chama tremulava devagar, refletindo nas paredes brancas. Fiquei olhando por longos minutos e, sem perceber, comecei a sorrir. Era estranho sorrir sozinho, mas não desconfortável. Senti que ela estava ali, orgulhosa, silenciosa, cúmplice. Antes de dormir, saí até a varanda mais uma vez. O vento estava frio e o mar refletia a lua em traços prateados. Fechei os olhos e deixei que o som das ondas entrasse em mim. Pensei em tudo o que vivi, no que perdi, no que recuperei. Pensei que a vida, no fim, é só isso, uma sucessão de faxinas, algumas no mundo, outras dentro da gente. Sussurrei quase como uma oração. A casa está limpa e eu também. Entrei, apaguei a luz e deitei. O rádio ainda tocava baixinho como se embalasse meu sono. Antes de adormecer, tive a sensação nítida de ouvir a voz de Helena dizendo: agora sim, Antônio, é lar. E pela primeira vez em muitos anos dormi em paz.